Então, pessoal da licenciatura em Química, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam focados, lutando e que essa vacina saia quanto antes para que a gente consiga estar de corpo presente aí no IF para que possamos desenvolver nossas atividades com a maior brevidade possível. Então, pessoal, eu fiz questão de subir essa semana. Como venho trabalhando nas aulas anteriores, a ideia de ciência associada, melhor dizendo, ao conceito de filosofia, ao conceito de razão, entendeu? A ciência dentro do conceito de episteme, que seria esse conhecimento organizado, buscando através do raciocínio, através da pesquisa, uma instrumentação para que as ideias elas possam ser comprovadas ou refutadas. Então, vocês sabem muito bem, pessoal, que em ciência nada é perene, ou seja, a ciência ela é uma parte das ações humanas onde se fala de um conhecimento que é provisório. Então, o conhecimento científico ele é provisório e essa provisoriedade do conhecimento ela tem que ser, e principalmente da ciência, ela tem que ser levada em conta por vocês que são cientistas na área das ciências naturais. Nós, historiadores, também temos essa noção de que a perenidade histórica ela é impossível, porque nós vivemos questionando a nossa atividade enquanto docente, enquanto pesquisador, e saber que a nossa ciência, que seria uma ciência humana, ela também estaria tangenciando esse conceito de provisoriedade, tá? Então, é essencial, quando vamos estudar algo, buscar a raiz das coisas, tá? Então, a história da ciência, a filosofia da ciência, a filosofia estava permeada dentro do conceito da chamada história natural. Então, essa noção de busca de referenciais, isto é essencial dentro das nossas respectivas profissões. Então, os gregos eles são estudados porque eles deram método. Então, Sócrates, diferente, como poderia dizer, diferente dos pré-socráticos que buscava na natureza, eles eram chamados de filósofos da natureza. Então, desde os pré-socráticos eles trazem em si elementos de busca como poderia dizer, elementos de busca da estruturação das coisas, a essência das coisas. Então os pré-socráticos buscavam na arqué, ou seja, buscavam nessa ideia de um princípio originário. Então, para Demócrito era átomos. Então vocês, enquanto químicos, devem se atentar ao trabalho de Leucipo e Demócrito, que esses foram os primeiros a postular a existência de uma estrutura muito pequena chamada átomo, e do grego há 100 tomos de visão, então indivisível. Agora se sabe através de pesquisas, através da evolução da vossa disciplina, que o átomo é uma estrutura passível de fragmentação em N outras estruturas subatômicas. Tá? Apesar de ser impossível ver um átomo, mas vocês sabem muito bem que esse mesmo átomo ele é divisível em N outras partes. Tá? Então, para se chegar a essa noção de que o átomo é divisível, sendo que a palavra é indivisível, precisou se passar pelo menos cerca de 2000 anos para que se consiga idealizar um modelo onde o átomo é divisível. Tá? Então a vossa disciplina é uma disciplina que nasce lá no século XIX, na esteira da fragmentação da filosofia. Tá? Então,
a essência pré-socrática estaria permeada pela busca da arqué, por essa busca de elementos que expliquem a raiz das coisas. Para os pitagóricos, o número era a saída, o número era a partícula primal, a pedra filosofal de tudo. Então, para Heráclito, o fogo seria o elemento fundante de tudo. Então, essa chama. Então, em Parmênides falava da imutabilidade das coisas. Parmênides falava que as coisas não se moviam. Diferente de Heráclito, que falava que a vida é uma eterna transformação. O rio, nós não entramos duas vezes no mesmo rio. Então, para Heráclito, a mudança, esse eterno devir, esse eterno vir a ser, ele estaria permeado por sucessivas transformações. Parmênides acreditava que o movimento era impossível. Então, Zenon como poderia dizer, Zenon criou uma parábola onde uma tartaruga, se ela sai com 1 metro de diferença de um corredor, seja, no caso ele cita Aquiles não alcançaria a tartaruga nunca. Eu só fico pensando que se Aquiles não alcança a tartaruga, como a tartaruga se moveu 1 metro? Isso é uma coisa que me veio lendo sobre Zenon, que assim, como poderia dizer, essa proposição de Zenon do que o movimento é impossível. Então a tartaruga também não se movimentaria 1 metro. Então fiquei me questionando isso, mas isso é uma questão meramente particular, tá? Então, se vocês quiserem tentar ver se essa proposição de Zenon está certa ou não, eu ficaria feliz que se alguém me explicasse isso. Porque se Aquiles não chega nunca a tartaruga, como a tartaruga conseguiu se movimentar esse 1º metro, tá? Então, são esses questionamentos, são essas proposições. Então, Arquimedes propõe, através da questão do peso dos corpos, como poderia dizer, o movimento dos fluidos, o movimento dos corpos líquidos. Então, pontuando essas coisas, tudo parte do conceito dos pré-socráticos, pelo menos no mundo ocidental. Tá? Então, os pré-socráticos, eles são importantíssimos porque eles deram norte, que eles deram possibilidade de observação e sair do mundo do mito. Então, com os pré-socráticos, vai se ganhando um conceito de ciência. Enquanto enquanto essa atitude humana de tentar explicar, de se buscar explicações. Então o ser humano, ele seria eternamente incompleto. Então haveria um sentimento de incompletude no ser humano. E esse sentimento de incompletude, ele estaria permeado pela busca do saber. Então essa busca racional do saber estaria dentro do conceito de ciência. Então, para Platão, no mito da caverna, o indivíduo ficaria preso num universo de doxa, num universo de senso comum. Então, se o indivíduo permanecesse no estado de doxa, ele aceitaria só as coisas que os outros aceitaram, até que um daqueles saem da caverna e vão buscar explicações tangíveis para as coisas. E aí vê que aí Platão usa a parábola da luz. Então a luz enquanto elemento
que desencadeia no ser humano o saber. E o ser humano, Aristóteles falava que é um ser que busca ininterruptamente o saber. Então, a busca da sabedoria. Então, o universo de Sócrates, que é o primeiro filósofo a de certa forma escapar do universo pré-socrático, de busca da raiz das coisas, Sócrates buscava no discurso das pessoas. Sócrates buscava na argumentação a possibilidade de determinar se o indivíduo sabia ou não daquilo que ele dizia saber. Então Sócrates ele traz consigo essa ruptura entre o universo da arqué, o universo da physis, e passa através desse escopo de saber a buscar a essência no ser humano. Então Sócrates seria um dos pais das ciências humanas. Isso é um grifo nosso, claro, é uma brincadeira. Então Sócrates busca através da razão, a busca de um saber e uma busca ininterrupta, um sentimento de incompletude para esse saber. Então Sócrates, sendo filho de uma parteira, então Sócrates buscou na chamada maiêutica, ou seja, o saber seria um eterno parto. Então Platão, como discípulo de Sócrates, traz consigo elementos que buscam essa dicotomia entre o mundo, o mundo das ideias, que é o mundo dito por ele, o mundo, como poderia dizer, o mundo da perfeição e o mundo da imperfeição. Então, o mundo humano para Platão seria o mundo da imperfeição, o mundo da incoerência, o mundo que sempre falta algo, se é que eu posso me expressar assim. E o mundo das ideias, o mundo da completude, o mundo da perfeição. Então talvez o cristianismo tenha, e o judaísmo e o islamismo tenham buscado a ideia de Deus nesse conceito platônico do mundo das ideias, do mundo que é perfeito. E Aristóteles, como um discípulo platônico, foi além. Então, para Aristóteles, eu fiz questão de subir um fragmento que está na Capela Sistina, e vocês vão ver lá no Moodle. Então, Aristóteles aponta para a Terra, naquele fragmento da chamada escola da academia platônica. Então, como poderia dizer, Aristóteles aponta para a Terra e Platão aponta para o céu, para o infinito. Então a dicotomia, a luta entre um universo platônico que visa e que busca a perfeição a partir do metafísico e o mundo aristotélico que busca as explicações para os problemas práticos humanos no próprio campo do ser humano. Então Aristóteles estudou lógica, Aristóteles estudou ética, política, metafísica também, geometria, só que a forma de Aristóteles explicar as coisas estava permeada no universo do aprender aprendendo, do aprender andando, tá? No modelo peripatético de busca de sentido como poderia dizer, para aquilo que é experienciado e vivenciado pelo aluno. Então eu acredito que vocês serão professores que explicarão suas respectivas disciplinas, e nesse caso a química, com brilho no olho, mas acima de tudo também com essa aplicabilidade, com essa aplicação prática da química no dia a dia das pessoas, tá? Então Aristóteles teve também um grande mérito porque ele estudou biologia. Então Aristóteles seria um dos pais da biologia. Claro que não existia biologia à época de Aristóteles. Século IV
antes de Cristo. Aristóteles secou mais de 500 seres vivos. Então, Aristóteles foi um dos primeiros a postular sobre o sistema circulatório, sobre o sistema digestivo, sobre o cérebro. Então, Aristóteles é um dos elementos que desencadeiam essa ciência biológica através da classificação dos seres vivos. Então, os métodos e os modelos aristotélicos para o estudo das condições, dos elementos constitutivos da vida. Então, Aristóteles é um indivíduo que vai lá e estuda o ser vivo através de dissecação de cadáver, não humano, mas de cadáver dos animais. Então, ele seria esse princípio aristotélico de busca racional, ou seja, Aristóteles, ao escrever um compêndio sobre essa questão da classificação dos seres vivos, ao fazer isso de uma forma sistemática, ou seja, o pensamento aristotélico, ele parte pela noção de método. Ou seja, Aristóteles seria um dos pais também da epistemologia, um dos pais da metodologia, porque através de Aristóteles a busca racional para as explicações. Então, Aristóteles pontuava que a Terra era imóvel e tudo que estava ao redor dela se movimentava. É assim, olhando do século 21 para o século 4 antes de Cristo, isso parece um absurdo, mas imagine no século IV alguém postular a esfericidade da Terra, alguém postular que a Terra é um corpo, e esse corpo é imóvel. Imagine vocês há cerca de 2.400 anos atrás. Então, muito do que Aristóteles escreveu permanece hermético, porque não se há também uma cronologia sobre aquilo, ou seja, qual obra vem primeiro do que qual. Ou seja, muito do que Aristóteles escreveu veio para o Ocidente através da chegada dos árabes na Península Ibérica, em Portugal, na Espanha, e isso daí para o resto da Europa. Então, muito dos escritos aristotélicos estão ainda em árabe, tá? Então, os árabes foram importantíssimos porque eles de certa forma fizeram compêndios da obra de Aristóteles. Mas muito do que Aristóteles, como alguns intelectuais da perspectiva aristotélica dizem, muito do que ele escreveu talvez seja alguns rascunhos, seja algumas aulas que ele preparou, mas não, se você pega os textos aristotélicos, eles são extremamente complexos e herméticos, porque talvez as traduções não sejam direto da obra de Aristóteles propriamente dita, mas sim de pessoas que interpretaram o pensamento aristotélico, certo? Então, fico por aqui hoje. Muito obrigado por vocês existirem na minha vida e até o nosso próximo encontro.